Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, a plateia presente, plateia da internet, boa noite a todos, a imprensa, o Fortesc nos prestigiando hoje aqui, boa noite, funcionários da casa. Alguns pontos vamos colocando aqui das muitas datas, secretário Josias da Educação presente, boa noite, das muitas datas que nós temos aqui, destacamos algumas e eu gostaria de dizer que hoje, então, nós temos o Dia Mundial de Combate à Poliomielite e uma situação que já era para estar resolvida, ou vamos ainda torcer para que esteja resolvida no Brasil, para que esteja. Vamos continuar apostando. Mas, pelos números da adesão na campanha de vacinação, esses números nos trazem uma preocupação. Nós já falamos aqui sobre o assunto e aqui presente o secretário de Educação que tem essa lida, esse trato justamente com o público infantil e na conversa com os pais, destacando que a obrigação, obviamente, não é da Secretaria de Educação, tem um trabalho feito aqui da Secretaria de Saúde, mas o contato com os pais, né, a campanha, passando, além da Secretaria de Saúde, passando também através da Educação, e nós temos certeza que as secretarias têm feito o seu trabalho, têm buscado os pais, porque os números ainda estão baixos, é lamentável. E nós falamos aqui já sobre uma possibilidade do que poderia estar acontecendo, justamente pela vacina do Covid, que teve toda essa rejeição, todo esse celeuma, todo esse imbróglio, e não foi só aqui, foi no mundo, a vacina é boa, não é boa, dá problema, não dá problema. Então, criou-se toda uma situação, de repente até maior do que deveria ser, até aqui no Brasil, especificamente por questões políticas, inclusive, infelizmente, né? E, em algum momento, possivelmente, os pais tenham associado essa situação da vacina coronavírus, de algumas marcas, né? E não tem levado, boa parte não tem levado seus filhos para vacinar. É um grande lamento e uma grande preocupação, consequentemente. Está erradicado. Está erradicado porque tem vacina. Eu falava aqui no outro dia que justamente essa se há uma preocupação de dizer, eu levo meu filho lá, eu não quero que dê a vacina do coronavírus. E eu não vou nem entrar no mérito. Mas, poxa, é só ficar olhando. Até porque as vacinas dessas marcas do coronavírus são injetáveis, intramuscular, e da vacina da poliomielite, da paralisia infantil, é gotinha. Então, até por isso, fica mais fácil até de fiscalizar, do pai cuidar. Não vou nem dizer se deveria vacinar a criança ou não na vacina do Covid. Não quero entrar nesse mérito hoje. Mas, de poliomielite, com certeza tem que vacinar. Precisa vacinar. E nessa data aqui, hoje, está ali na pauta, para 24, Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Então, vamos reforçar esse pedido nas redes sociais, cada um puder fazer a sua parte. É um trabalho, muitas vezes, de formiguinha, além da grande mídia, né? Fazer o seu papel, conversar, divulgar, falar com o pessoal da família, de repente, que tem filhos pequenos, já foi, não foi ainda, tem que ir, é importante que vá. Não tem absolutamente nada a ver com aquela outra lá do Covid. Vamos separar, para o benefício das crianças, vamos separar muito bem isso, precisa que isso seja separado, é muito importante, né? Aí temos uma outra data aqui, para a semana, como eu disse, são muitas as datas, e tem algumas umas coisas assim esquisitas, né, até, e essas nós não precisamos trazer aqui, mas nós temos uma data importante aqui para essa semana ainda, já que, de repente, eu acredito que é a segunda-feira que vem só, presente a próxima sessão, né, não teremos nessa quinta. Então, eu quero dizer que no dia 28, como é sabido aqui, é o Dia do Servidor Público, né? Quero destacar aqui a importância do servidor público. Nós poderíamos falar do municipal, estadual e federal. Vamos ficar aqui no nosso quadrado, falando do serviço público municipal.
e destacar nessa data a importância dos bons servidores. Eu quero ser otimista, né, e dizer que os bons são maioria. São maioria os bons. Nós temos esse conhecimento. E lamentar quando aquela minoria ela deturpa, ela vem para manchar o nome da maioria. E aqui nós poderíamos falar, inclusive, como servidores, não deixa de ser, né, os servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, é um caso estadual, né? Quando você vê uma situação negativa de um policial fardado, um policial que fez tal coisa negativa, né? Quem era o policial? Não sei. Um polícia, muitas vezes até se fala. Policial. Não, mas ele tem nome? Não interessa. Tanto faz. É um policial. E triste, né? Para a corporação. O pessoal trabalhando, ralando, se empenhando. A gente fica aqui imaginando todo dia você colocar um uniforme, ainda que você também vá se prevê ali como uma arma de fogo. Por que eu quero sair com uma arma de fogo? Quantos de nós saem com uma arma de fogo de casa? Aqui eu espero que ninguém, né? Mas eles precisam. Vão lidar com o bandido, com a escória. Vão tomar tiro se não reagir de repente. Então, quando alguém, porque não existe uma situação perfeita, acaba dando um exemplo negativo, uma atitude ruim, vai ser punido, é o que se espera. Isso aí se pega nas Forças Armadas, vai acontecer da mesma forma, no caso dos federais, né? Pode acontecer? Pode. Não deve, mas pode acontecer. Pessoas têm problemas, problemas pessoais, então eventualmente acontece, é lamentável. Trazendo aqui para o nosso quadrado novamente, o que a gente fica aborrecido de ver enquanto cidadão, contribuinte, eleitor, vereador, nesse momento, mesmo no jornalismo, é aquela situação do servidor que acha, que pensa que pode fazer o que quer e não tem uma reação do governo, do gestor. Eu não estou falando desse governo nesse momento, dos governos. Nesse momento nós temos alguém governando, obviamente. Mas não se tem uma atitude da parte desse gestor enquanto empregador. Ele é o empregador nesse momento, ele é o responsável por essas pessoas. Precisa chamar a atenção. Até porque se fosse uma empresa, vamos falando aqui de prefeitura, né? Fosse uma empresa particular, da pessoa, do prefeito, ele pode gerenciar como ele bem entende. É a empresa dele, né? Agora, uma prefeitura, ele tem que seguir os ritos, tem que seguir as leis, nem mais e nem menos. Então se imagina, se espera por parte do pagador de tudo isso, o contribuinte, que haja uma punição. O funcionário está lá deliberadamente atendendo mal, muitas vezes, como eu falei aqui já na semana passada, né? Aquela senhora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e não se toma uma atitude. E eu creio que tem que se tomar uma atitude, inclusive em benefício dos servidores, dos bons, repito, que são a maioria, vereador Paulo, eu creio que são a maioria. Por que não se toma uma atitude? Você vê muito mais situações por motivo político partidário sendo tomadas para cá ou para lá, vereador Darlan, do que realmente tratar o assunto. O que a gente pede e espera, inclusive como contribuinte, é que se trate o assunto, simplesmente. Vereadora Terezinha, líder do governo, que se trate o assunto. Chama o funcionário para conversar. Não sei nenhuma estupidez, ignorância, qualquer outra coisa assim, obviamente não, mas olha, chama para conversar. O secretário vai chamar para conversar daquela parte, escuta, o que está acontecendo? Temos aqui uma reclamação, procede, não procede, de repente uma conversa resolve, talvez precisa mais um processo administrativo, mas precisa resolver. O que não pode é deixar a coisa assim, como se não tivesse havido nada, simplesmente porque o gestor não quer se incomodar, e segue o barco. E aquele mau atendimento persiste. Mas eu quero deixar muito claro aqui que a gente vê que a minoria é um ou outro dando problema, incomodando, aquele que parece que tem uma má fé, uma má vontade e não quer trabalhar. Ele imagina que vai se encostar no serviço público. A questão aqui
trouxe também essa colocação, porque eu acho assim que esse funcionário ele depõe contra a maioria que é de gente boa. Ele estraga a imagem da maioria, grande maioria, que é de gente boa, gente que trabalha, gente que rala, gente que tem compromisso com a sua profissão, com a sua função dentro de cada secretaria, fundação e autarquia. Quero parabenizar aqui os servidores públicos que têm comprometimento com o seu trabalho. Todos, né? E isso inclui essa casa, com certeza, né? Nós temos aqui a questão da Augusto Wunderwald, foi repassado aqui a vereadora Terezinha, que naquele trecho que eu falei semana passada, vão colocar mais uma capa asfáltica ali, vereadores Paulo e Elo, que já foram secretários. Do assunto que eu reclamei, só vai aumentar o buraco, né? Diz que depois vão colocar, então, deve-se fazer um colarinho, aquilo ali, nas tampas de visita do SAMAI para elevar. Mas eu continuo recebendo reclamação, o pessoal dando paulada com seus carros, com seus veículos, naquele buraco. E o buraco vai aumentar a profundidade, né? Então, eu já falei, coloca um cone ali, pelo menos, né? Senão as reclamações vão piorar, e com razão. Depois vem as indenizações também, né? Aqui a Rua das Neves, além da demora excessiva nas obras, e nós vamos aplicar aqui um desconto justo por um mês de chuva, né? Sabemos que asfalto quente não se coloca na chuva, vamos aplicar o desconto, né? É justo, tá? Precisa organizar um pouco melhor a questão do DETRU. O DETRU precisa se organizar melhor, desvia o trânsito lá para não sei onde, o pessoal liga e reclama e pondera, poxa, mas desse jeito aí, então precisa um empenho maior. Nós sabemos do comprometimento do diretor do DETRU, o senhor Eduardo Pichait, mas a equipe ainda, pelo jeito, tem resistência para ele conseguir que a equipe dê esse retorno. Tá? Aqui a causa animal, nós tínhamos já agendado aqui, inclusive, depois vi que tinha gente já comentando sobre esse assunto. Nós fizemos aqui uma reunião nessa casa, presidente, com os vereadores que puderam participar na ocasião, com autoridades aqui, como representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, e nós não temos um avanço desse assunto. Os cuidadores de animais, através das ONGs, eles reclamam que já passaram dos seus limites de dinheiro, de verba, e toda hora fazendo todo quanto é tipo de ação para ajudar nessa causa, e já se fala numa situação assim, então vamos tirar férias coletivas. Todos os ajudadores, apoiadores da causa, cuidadores de animais, custeadores da causa, vamos tirar férias, 30 dias, para ver como é que o governo vai se arrumar com isso aí, né? O tamanho da encrenca que vai ser. Eles estão tirando dinheiro do bolso, das suas casas, das suas mesas, dos seus filhos, para cuidar dessa causa, e o governo fazendo corpo mole, demonstrando toda a sua incompetência. É absurdo isso aqui. Eu quero dizer que a eliminação para Natal, para quem não, de repente ainda não teve tempo de ver hoje, é para hoje, saiu hoje. Hoje, 60 dias da noite de Natal. Então é um bom tempo para fazer a iluminação da noite de Natal. Se pretende iluminar, pelo menos no começo de dezembro, temos 5 semanas. Oremos para que tudo dê certo. Não haja nenhuma empresa desgostosa, que judicialize, que embace, como queira. Ano passado, a Emily deve estar lembrada, eu ainda brinquei e disse, vamos combinar que o ano que vem o Natal vai ser 25 de dezembro. Vamos combinar. Pelo jeito, tem gente apostando, sendo muito otimista, ou eu sou pessimista, me preocupa. Falta apenas essas poucas semanas para essa situação. Eu vou dar a palavra à senhora presidente. Obrigada, vereador.